Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 22 de novembro. Estudantes e profissionais do direito discutem a ética na profissão em evento promovido pela OAB. Geopolítica, competição tecnológica e desenvolvimento nacional é tema de palestra ministrada pelo professor e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. E hoje tem Cine 5, mais uma análise dos clássicos da produção cinematográfica. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Em uma conferência promovida pela OAB, estudantes e profissionais do direito discutiram a ética na profissão. A repórter Jona Rocha acompanhou a programação. A fim de conscientizar estudantes do curso de Direito sobre a importância de aprender temas da futura profissão, advogados, magistrados e promotores participaram de evento na OAB de Vitória da Conquista. Nosso maior objetivo neste momento é realmente conscientizar o estudante, o advogado, o profissional de direito, o operador do direito, sejam serventuários, juízes, promotores, servidores públicos, enfim, toda a coletividade, além da própria sociedade. Uma vez que, havendo uma violação de prerrogativas, não é somente o direito do advogado que está sendo violado, mas diretamente o direito do cidadão, do terceiro que constituiu esse advogado. Violação e abusos que interferem no exercício profissional e refletem na sociedade guiaram as discussões. Para a sociedade é muito importante a atuação ética do advogado, porque isso é uma referência também de justiça. E, por outro lado, a prerrogativa do advogado, quando ela é violada, é uma situação muito grave. Porque imagine o advogado, aquele que tem a função de fazer o direito valer e ele tem o seu direito violado nesse seu trajeto profissional. Então, a violação de uma prerrogativa de um advogado acaba atingindo a advocacia e a sociedade como um todo. Para os estudantes, o evento foi uma oportunidade de conhecer profissionais e adquirir conhecimento. Eu fiquei com curiosidade de conhecer um pouco mais e é algo que a gente vai precisar quando for atuar na profissão, Então eu vim assistir para ter mais esse contato. Já ouvi que antigamente não tinha tanto acesso assim à OAB, a fórum, e agora está mais acessível. E isso ajuda bastante nós estudantes, porque na prática que a gente aprende. Compartilhando sua experiência na área, o juiz aposentado da Justiça do Trabalho comentou sobre a importância de refletir ética nos dias atuais. O evento, na verdade, é muito importante. Ele visa alertar aos profissionais da advocacia acerca da forma de o próprio colega perante as autoridades, de forma que evite conflitos, de forma que ele possa desempenhar com tranquilidade a atividade dele. Geopolítica, competição tecnológica e desenvolvimento nacional. Esse foi o tema da palestra ministrada pelo professor e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A nossa equipe de reportagem acompanhou o evento. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, representada pelo curso de Ciências Sociais, realizou uma palestra que abordou sobre geopolítica e desenvolvimento nacional. Esse evento é fruto do processo de reflexão e de leituras que eu faço com meus alunos em sala de aula, nas 4 disciplinas que eu dou atualmente, e evidentemente também é fruto da curiosidade dos nossos alunos e mesmo de lideranças da cidade, lideranças da região, em se atualizar do ponto de vista de entender o que está ocorrendo
né, no mundo atual, do ponto de vista da economia, do mercado de trabalho, da tecnologia e da política. Né? A América Latina está em transe, a América Latina inteira vive um momento de ebulição e nós estamos caminhando para cada vez mais novas transformações tecnológicas. O auditório do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista, contou com a presença de um seletivo público, composto por alunos, professores e comunidade que tiveram a oportunidade de multiplicar os seus conhecimentos. O Brasil vive uma crise social e econômica sem precedentes e para sair da crise só discutindo, refletindo e debatendo. Então, momentos como esse é muito importante, que pode ajudar professores, alunos e a comunidade em geral a entender e discutir caminhos de saída para isso. Assuntos referentes às políticas públicas e sociais estão na pauta da aprendizagem dos estudantes, que tiveram a oportunidade de melhorar sua formação por meio de novos conhecimentos. É um tema muito importante que a gente geralmente debate em sala de aula, debate em grupos específicos, mas a gente vai ter a oportunidade agora de ter uma pessoa amplamente qualificada para o assunto. O Sérgio Gabriel, ele já teve experiências muito vastas, já foi premiado. Enfim, não é sempre que a gente tem a presença dele aqui em Conquista, aí vai surgir pontos de vista diferentes, vai ser bem melhor para a gente essa oportunidade de absorver mais o conteúdo, de discutir mais sobre diversos aspectos, diversos pontos de vista. Durante a apresentação foram destacados pontos como financiarização, precarização do trabalho, ameaças à democracia, que configuram as transformações enfrentadas pelo Brasil e outros países. Bom, nós estamos vivendo uma situação de muita profunda mudança no capitalismo, na mudança da economia mundial. Há um aumento enorme das relações financeiras. As relações financeiras dominam a atividade econômica, a indústria se reduz, o nível de emprego diminui. Nós estamos tendo um aumento da miséria, aumento da pobreza, aumento do desemprego. E esse fenômeno não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional com características próprias no Brasil. Eu vou discutir um pouco essa mudança da estrutura econômica, como isso está se dando no mundo, como isso altera as relações das pessoas com a democracia, com os valores e como no Brasil isso tem se acelerado nos últimos tempos, criando um problema grave, que é um aprofundamento da pobreza, da miséria e, portanto, uma falta de perspectiva de retomada de crescimento. E agora chegou a vez da previsão do tempo. Marcel de Souza já está por aqui e vai trazer para a gente agora a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste, para amanhã e também para esse fim de semana, né, que já está começando. Isso, boa noite, Marcel, boa noite seja a você, bem-vindo. boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB. Então vamos começar por Vitória da Conquista. Como é que fica o tempo nesse final de semana? Chuva. Domingo vai ser de chuva aqui em Vitória da Conquista, tá? A partir das 5 da tarde deve ocorrer pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. Vocês vão ver aí na tela o tempo para esse fim de semana aqui em Vitória da Conquista. No sábado a mínima deve ser de 19 e a máxima de 31 graus. Já começa a formar aquela nebulosidade durante o dia. No domingo há essa possibilidade de chuva já no final da tarde, mínima de 19 e máxima de 31. Tanto que essa chuva vai se confirmar que vocês vão ver agora na segunda-feira, olha a diferença de temperatura, né? Cai de 31 de máxima no domingo para 24 de máxima na segunda-feira, com mínima de 17. Na segunda-feira, a partir da meia-noite, 1h da manhã da segunda-feira, há previsão de chuvas com raios e trovoadas. Então, assim, finalmente a chuva está chegando. A gente ainda não tem algumas informações em relação à milimetragem dessa chuva, mas parece ser uma chuva um pouco forte aqui na cidade, que deve ajudar aí para poder refrescar. Pelo menos a do domingo já reduz bastante a temperatura ali. Que coisa boa, né? Falar de chuva é sempre uma notícia boa, é sempre bem-vindo falar de chuva, né? Agora conta pra gente como é que fica o tempo e a temperatura em outras cidades da região sudoeste e quais são aquelas que você destaca pra gente na edição de hoje. Vocês vão ver aí na tela as cidades da região que eu escolhi para hoje, as 3 cidades da região sudoeste, que vocês vão ver as temperaturas. Olha, a primeira cidade que eu escolhi foi Guanambi, que a máxima na cidade pode ser de 37, a mínima de 25, com sol entre algumas nuvens. Guanambi registrando sensação térmica aí até 43 graus
no sábado. Em Macarani, a máxima é de 36, mínima de 23. O sol deve ficar, né, entre nuvens e há a possibilidade de chuva também em Macarani. E em Caraíbas, mínima de 23 também, máxima de 36, só que em Caraíbas o tempo vai estar parcialmente nublado, Aline, então deve ficar um pouco abafado durante o início da tarde até as 5 horas da tarde, e por volta das 18 deve cair uma chuvinha bem fraca. Tá, e como é que está o tempo nesse momento em Vitória da Conquista e durante a madrugada também, como é que fica? Temperatura agora 23 graus aqui em Vitória da Conquista, e durante a madrugada a temperatura deve cair no máximo até os 19 graus, mas com certeza deve fazer ainda aquele calor neste sábado. Então sábado deve ser muito quente aqui na cidade ainda, e é a partir de segunda-feira que a temperatura começa a cair um pouco por conta da chuva do domingo. Ok, por hoje é só então? Por hoje é só, Aline. Muito obrigada, Marcel. Marcel que volta na segunda-feira para fazer essa análise para a gente, contando aí como é que vai ser a próxima semana, ou seja, a última semana de novembro, que promete chuva. Rapidinho. Estamos chegando no mês das chuvas, que é o mês de dezembro, e eu trago para você já um panorama para esse mês que está chegando. Ótimo, com certeza. Muito obrigada, Obrigado, boa noite para você. Obrigado a vocês, boa noite. E veja ainda nesta edição mais uma análise dos clássicos da produção cinematográfica no Cine 5. E no próximo bloco, no Olhar em Crônica, com Mário Ribeiro, mais uma reflexão sobre o mês da consciência negra. Agora são 6 horas e 15 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Agora vamos aos destaques do nosso boletim. Boa noite, Nini. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. A gente começa o boletim de hoje falando que é fake a informação que circula nas redes sociais sobre a interrupção do fornecimento de energia no estado da Bahia durante o dia de amanhã, no sábado. A Coelba divulgou uma nota oficial na sua conta do Facebook, dizendo que não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais sobre uma eventual interrupção do fornecimento de energia neste sábado, 23 de novembro, no extremo sul baiano ou em qualquer outra região do estado. Qualquer manutenção programada no sistema elétrico com suspensão do serviço é informada previamente por meio dos canais oficiais da Coelba, redes sociais e site ou por veículos de comunicação. A TV UESB aproveita para ressaltar a importância de apurar e checar as informações antes de compartilhá-las entre os amigos e também para lembrar que existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas, como, por exemplo, a agência Lupa e boatos.org. Se você receber alguma notícia suspeita, você pode entrar em contato com essas agências e sugerir uma checagem de informação. É só acessar os endereços dos sites que estão aparecendo na tela. E olha só que notícia importante. A Polícia Civil de Vitória da Conquista lançou um número de telefone exclusivo para atender às denúncias de crimes contra crianças e adolescentes. Além de ligação, os denunciantes também poderão utilizar aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, para fazer contato com a delegacia. Abuso físico, abuso sexual, violência doméstica e crimes cibernéticos, que são os principais tipos de violações de direitos das crianças e adolescentes, poderão ser denunciados pelo telefone 77-98856-4466. Por hoje é só, Aline, de volta ao estúdio. Obrigada, Nínive. E olha só, no mês da consciência negra, o Olhar em Crônica destaca mais uma importante reflexão sobre esse tema. A análise é de Mário Ribeiro. O povo preto é lindo. Dos pés à cabeça e em qualquer lugar do mundo, pretos e pretas são lindos. Você pode até possuir referenciais de beleza discordantes, mas há de se reconhecer que o povo preto é lindo.
E aqui eu falo mesmo da beleza que se vê refletida no espelho, que desfila pelas ruas e que sorri seus dentes brancos, envoltos por lábios grossos tão vivos que causam inveja. O sorriso do preto é lindo, é luz. A pele do preto também é linda, e nos traços do seu corpo, desenhados pelo tempo, preterido e objetificado pelos racistas, o preto ostenta sua história de luta e sobrevivência. A carne mais barata do mercado já não é mais a carne negra, ela vale muito e é a nossa maior riqueza. Sabe o que mais no preto é lindo? O cabelo. O cabelo crespo é a coroa do preto, enrolado em cachos vistosos, trançados ou feitos em dread. O preto precisa saber que seu cabelo é repleto de vida e traz em cada mecha a herança de seus ancestrais. A cultura do povo preto é das coisas mais lindas desse mundo. Suas cores, seus ritos, seus deuses, sua dança e sua música. O que seria do blues, do rap, do rock, do samba, do funk e de tantas outras expressões artísticas sem a genialidade do povo preto? O povo preto é isso, genial. E é lindo, tão lindo quanto você puder imaginar. Com certeza, Mari, mais uma importante reflexão do Olhar em Crônica. Agora chegou a vez do Cine 5, mais uma análise dos clássicos da produção cinematográfica. Confira. Quero dinheiro para minha miséria, quero comida para o meu povo. Se não atenderem meu pedido, vou voltar aqui de novo. Não é verdade ou é assombração? Diga logo, cabra da peste. Eu, de minha parte, não acredito nessa roupa que tu veste. Primeiro diga você o teu nome, fantasiado. Quem abre assim a boca fica logo condenado. Pois já prepara os ouvidos e ouve. Meu nome é Antônio das Mortes. Para espanto da covardia e desgraça da tua sorte. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme do Glauber Rocha, de 1969, é muito importante para a nossa filmografia nacional, mas também para a filmografia internacional. Na história do cinema, é um filme que ficou marcado pela montagem excepcional e pelas características barrocas e pós-modernistas, podemos dizer, hoje, olhando para esse filme no passado. A gente tem o personagem Antônio das Mortes, que é um personagem que representa o genocídio dos oprimidos, dos cangaceiros no sertão brasileiro. E, apesar disso, ele também traz uma mensagem, é dele a frase Deus criou o mundo e o diabo o arame farpado. Coronel! Coronel! Está chegando a hora! Agora a cidade vai começar a enxergar! Quem está falando? É um homem que nunca derramou sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. Mostrando depois da sua crise de consciência no final do filme, no meio do filme, trazendo essa questão da reforma agrária, né, como uma possível revolução para o Brasil. No pós-guerra europeu, o Glauber Rocha ainda falava sobre essas mesmas questões, né, de reformas políticas e agrárias, que no Brasil era uma coisa muito urgente e ainda é. Então a política está lá, está presente, é um filme extremamente político, fala de investimento internacional, da venda do país, e principalmente fala do coronelismo, que atua ainda hoje muito forte no sertão brasileiro. E o filme, como eu falei da montagem, que a montagem é muito especial, porque o Glauber, os filmes dele fazem com que a gente pense o filme numa perspectiva religiosa, mitológica, e esse filme, ele parece que saiu das entranhas da terra, porque é um filme muito intuitivo e que traz muita verdade, muita paixão. Dona Santa, chegou a hora de queimar os vivos e destruir a cidade. Foi uma promessa que eu fiz e tenho de cumprir. Para a felicidade dos anjos e a alegria do povo. A respeito a Deus, Capitão Coirana. A respeito a Deus e o governo. A respeitar. E quem é nesses mundos que a respeita a nós? Os pobres, infelizes, desgraçados. Então, algumas cenas que são
cenas de rituais religiosos brasileiros do Nordeste, fruto do sincretismo. Ele coloca isso como uma questão também política, né? Então, o tempo todo, governo, então, e como isso afeta as pessoas, né? No caso do Glauber, em todos os filmes, ele vai mostrar como isso afeta a população nordestina dos oprimidos. E nesse filme é muito importante a gente entender que os oprimidos sempre vão estar à nossa volta, sempre eles vão se fazer, sempre vão ter voz, né? Então a gente vai sempre ouvi-los. E isso é que traz a crise de consciência do Antônio das Mortes, que é um personagem de filme anterior, né, do Glauber. E aí, a partir disso, ele começa uma jornada, né, que trata, além da vingança, também trata de uma questão de culpa, né, de remorso. Então, é um filme bastante importante, onde os coronéis são cegos e ainda hoje em dia a gente precisa olhar para isso bastante atentamente. Já prepara, gente! Já prepara que agora vai ter o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro! Já prepara! De Corisca Lampião não fica mais alma penada no inferno! Já prepara, gente, que agora eu vou acabar com a tua raça, Antônio da Morte! Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é o filme mais intuitivo e sincero da história do cinema. E o Cine 5 é uma produção dos estudantes e professores do curso de cinema da UESB. E no próximo bloco você confere o resumo da rodada esportiva deste fim de semana. Agora são 6 horas e 25 minutos, nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Agora 6 horas e 26 minutos, falamos ao vivo aqui direto do UESB Notícias, segunda edição, e hoje tem lançamento de livro no Centro de Cultura aqui em Vitória da Conquista. Tiago Henrique traz as informações. Oi gente, tudo bem? Hoje acontece aqui em Vitória da Conquista o lançamento do livro Cafezinho dos Poetas. E para conversar com a gente sobre o Cafezinho dos Poetas, recebemos aqui o escritor baiano lá de Iguaí, o Cacau Novaes. Cacau, seja bem-vindo. Conta pra gente do que se trata esse Cafezinho dos Poetas. Bem, o Cafezinho dos Poetas, na verdade, é um projeto literário, né? E desse projeto surgiu o livro Cafezinho dos Poetas, que reúne poemas de 6 autores da cidade de Iguaí. Então, Jarbas Matos, Jaécio Matos, o Ali Castro, Aécio Nogueira, João Bonfim Dantas e Cacau Novaes, que sou eu. E nós reunimos os nossos poemas nesse livro, lançamos inicialmente na cidade de Iguaí e hoje à noite estaremos lançando, a partir das 19 horas, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, na Academia Conquistense de Letras. Além do lançamento desse livro, o que as pessoas podem, vão aproveitar, vão compartilhar, vão ver lá na Academia de Letras? Bem, além do lançamento, claro, com a sessão de autógrafos, nós vamos ter um recital de poemas e vamos ter a participação musical de alguns artistas, como Braulito Novaes, Papalo Monteiro, Damian Lima e também Dorinho Chaves. Eles estarão lá contribuindo, né, com a gente, com o lançamento, e nós estaremos numa noite muito festiva, com muita poesia e também muita música. Hoje, na atualidade, como que é vocês lançarem uma obra dessa, basicamente sem apoio, sem incentivo algum? Como é que estar ainda militando nessa frente? Bem, como Ferreira Goulart já disse, a arte existe porque a vida não basta. Então, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, principalmente, né? Hoje nós não temos, por exemplo, o Ministério da Cultura.
mas isso não impede que a arte, a cultura, ela continue. Porque, ao contrário de outros setores que precisam 100% do poder público para funcionar, como, por exemplo, saúde, educação, a cultura, ela tem essa vantagem de caminhar por pernas próprias, né? Claro que é necessário o poder público estar também investindo, né, em todos os setores da cultura de um modo geral, mas a cultura tem isso. O artista, ele não para, o artista, ele não se cala, o artista, ele segue independente de apoio ou não. E foi o que nós fizemos, né? Nós nos reunimos, bancamos com recursos próprios o livro Cafezinho dos Poetas, né? São 6 autores. Além do mais, nós ainda temos um outro objetivo, que é doar em todos os lançamentos a renda do livro, a venda do livro para uma instituição de caridade. Isso aconteceu no lançamento em Guaí e também vai acontecer nesse lançamento aqui em Vitória da Conquista. Depois da venda dos livros durante o lançamento, nós vamos também fazer essa doação para uma instituição de caridade. E assim vai acontecer também nos próximos lançamentos, que serão em Lençóis e com a culminância em Salvador, no Goethe Institut, que é uma instituição alemã de cultura, lá de Salvador, onde iremos encerrar essa fase do lançamento do livro. Beleza, ok. Então, para a gente encerrar, faz de novo aí o convite, reforça o seu convite para todo mundo estar hoje à noite lá na Academia de Letras. Ok, é uma noite imperdível, né? Não é todo dia que se reúnem 6 poetas. E hoje, às 19 horas, na Academia Conquistense de Letras, como eu falei, além dos poetas, nós teremos Papalo Monteiro, Damian Lima, Dorinho Chaves e Braulito Novaes. E será uma noite maravilhosa, imperdível. Espero todos vocês lá. Ok, obrigado, Cacau. Boa sorte e bom lançamento do livro. Então, pessoal, imperdível. Voltamos aos estúdios. Tá aí, então, mais um evento cultural para a nossa cidade. E agora chegou a vez do esporte. E conosco o Gabriel Pires, ele que traz para a gente o resumo da rodada esportiva para este fim de semana. Boa noite, Gabriel. Conta para a gente aí como é que está esse final de semana recheado de eventos esportivos. Conta tudo para a gente. Exatamente, Aline. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB, canal 4.1. Nesta quarta-feira aconteceu os Jogos Estudantis do Núcleo Territorial de Esporte. Vamos ver na tela agora, porque o Núcleo Territorial tem sede aqui Pública 2019, foi promovido pelo secretário de Estado da Bahia e teve a participação de 885 atletas, entre masculino e feminino, que disputaram as modalidades esportivas do handebol, futsal, futebol, basquete, vôlei, baleado e xadrez. E tem também o final do Baiano. Isso, é a final do Campeonato Baiano Feminino, é neste sábado. Vamos ver na tela agora o jogão deste sábado. Isso, agora teremos o jogão entre Juventude e Bahia no domingo, às 15 horas, no estádio Joaquim Xavier, lá em Belo Campo. O Juventude chegou à final depois de passar pelo Jequié, e porque venceu a partida por 4-2. Já o Bahia venceu o Canaã por 2-0 e também avançou à final. Tá, e tem também a semifinal do Intermunicipal. Semifinais do Campeonato Intermunicipal, jogos de volta, Itapetinga, a equipe aqui da nossa região na parada. Vamos ver na tela agora os jogos deste final de semana. Tá aí, a Itapetinga vai receber a seleção de Santo Amaro, lá no Estádio Primaverão em Itapetinga, no domingo às 15 horas. No primeiro jogo, empate em 1-1 lá em Santo Amaro. Itapetinga saiu na frente, mas levou o empate. O outro jogo da rodada será entre Conceição do Coité e Itamaraju, também no domingo às 15 horas, jogo que tem transmissão da TV UESB. No primeiro jogo, Itamaraju goleou Conceição do Coité por 4-0 e praticamente se garantiu na final do campeonato. Tá, e sobre as finais do Baiano Sub-15 e Sub-17, o que você destaca pra gente? As finais do Sub-15 e Sub-17 serão neste final de semana, vamos ver na tela, porque teremos o jogo aí entre a equipe do Bahia e versus o Canaã, amanhã às 10 horas. O Bahia chegou à final após passar pelo Bahia de Feira. O Canaã eliminou o Vitória da Conquista nas semifinais. E também teremos a final do jogo do Sub-17 entre Vitória e Jacuipense. Esse jogo é daqui a pouco, às 19 horas e 15 minutos, e terá transmissão da TV UESB lá diretamente do estádio de Pituaçu. Então você que está acompanhando aqui o UESB Notícias, é só ficar ligado aqui,
o ESB Notícias, depois o TVE Notícias e na sequência teremos o jogão aí às 19h15 entre Vitória e Jacuipense pela final do Campeonato Baiano Sub-15. No primeiro jogo, a Jacuipense venceu Vitória por 1-0. Tá, e por hoje é só? Ainda tem Copa Jurema, viu? Sim, Copa Jurema com de transmissão futsal. daqui da TV. Isso. Voltamos após um período aí, a semana passada não tivemos jogos, mas neste final de semana teremos jogo aí. Vamos ver na tela os jogos deste final de semana. Teremos as partidas entre as equipes do Rua 10 FC versus Tottenham, jogo que terá transmissão da TV UESB a partir de 14 horas e 15 minutos, entramos no ar, e a bola rola às 14 horas e 15 minutos, entramos no ar, e às 14 horas e 30 minutos a bola rola. Também teremos o jogo entre Ousadia e Alegria, e Fila Futsal, Pátia Futsal e também Futsal, e também o jogo entre a Espetinho e a ABB Conquista. Esse jogo é a primeira fase eliminatória. Quem avançar desses confrontos passa para a próxima fase, onde vão encontrar os times que melhor se classificaram na fase classificatória. Tá, e vamos lembrar mais uma vez, com cobertura da TV UESB. Da TV UESB a partir das 14h15. Isso. Amanhã, a partir das 14h15, o jogão será lá na quadra do Jurema. E na sequência, às 14h30, a bola rola e você confere tudo aqui do jogão na tela da sua TV UESB. E na segunda, você volta para trazer para a gente o resultado dessa rodada. Isso. Ok, muito obrigada. Então, Gabriel, uma boa noite para você. Gabriel, que como eu disse, volta na segunda-feira para trazer para a gente aí o resultado de toda essa rodada esportiva deste fim de semana. Bom, final de semana chegando, tá na hora de saber como fica a agenda cultural de Vitória da Conquista. Mariana Costa traz as informações. Boa noite, Mari. Oi, Aline, boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. E aí, vamos saber qual a programação para esse fim de semana? Acontece hoje, a segunda noite fora do eixo, no Teatro Carlos Jeová. Será a partir das 8 horas com Zimbra, Tofaline e Madame Jucá. Os ingressos variam de R$10 a R$40 e estão sendo vendidos no site Simpla. E no Cultura Bacana será a partir das 9 horas. Tem Ricardo Melodia, Forrozão Baião de 2 e a Dama do Bolero. Também a partir das 9 horas terá o primeiro dia do Festival Encontro do Forró no Vila Music, com shows de França, Andrade de Sertânia, Chega Mais, Rony Barbosa e Gonzaguinhas. E amanhã, o segundo dia do evento começa às 5 da tarde, com shows de Adelmário Coelho, Xambinho, Targino Gondim, Kennedy Brasil, Regi de Anagé, Fulô do Cangaço, Rural Elétrica e Flor Serena. No Cultura Bacana vai ter Axé das Antigas, com a banda Dance Bem e show de abertura de Peuta na Jura, a partir das 9 horas. Ingressos por R$20. E a partir das 10 horas vai rolar o Oba Oba Veste Prada, lá no Espaço Roma, e vai ter muita atração legal. No domingo, vai ter 10 horas de festa no Holly Festival das Cores, na Arena Miraflores, a partir das 3 da tarde. E a partir das 7 horas, vai ter show de stand-up dos 4 amigos no Divaldo Franco. Esse fim de semana tem de tudo um pouco, hein? Então, a gente se vê por aí. E eu volto aos estúdios com você, Aline. Com certeza, Mari, uma programação cultural agitada para esse fim de semana. E o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta na próxima segunda-feira às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite, um excelente fim de semana.
Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O